Olá, pessoal. Hoje com este microfone bem discreto do meu filho, mas que tem Bluetooth. E a questão aqui é que está rolando uma obra, mesmo na véspera do feriado, essa alegria que é São Paulo. Então tá bem difícil de gravar. E eu reparei também que nos últimos vídeos o áudio estava ficando meio baixo, meio abafado, porque eu estava gravando com o fone de ouvido que eu tenho, né, que é Bluetooth. E não tá ficando muito bom. Então, enquanto eu não viajar realmente para fora e conseguir comprar um microfone bom num preço acessível, eu acho que o jeito será este microfone. Espero que não fique muito ridículo. Bom, eu comecei amanhã terminando de ler o ensaio deixa eu pegar aqui, este ensaio do Junichiro Tanizaki, Louvor da Sombra, que eu gostei muito. Ele fala bastante sobre arquitetura, o teatro, a comida, e ele faz uma análise de como é isso na cultura japonesa e como é isso na cultura ocidental. E é um textinho super curto, né, um ensaio super curto, que traz um texto de apoio legal, que mostra que esse ensaio é um segundo momento da obra desse autor, que na primeira parte da obra dele, né, na história de vida dele, ele celebrou muito a ocidentalização do Japão, e de repente ele faz aqui o que parece ser uma virada, um mergulho na celebração dos costumes japoneses, é, em contrapartida, né, aos costumes ocidentais. Bom, e daí, lendo esse ensaio, eu lembrei que eu fiquei devendo para uma leitora da newsletter fazer um vídeo sobre ensaios, porque ensaio é um gênero que me agrada muito e é um gênero assim difícil da gente definir, né? Porque o ensaio ele é bem híbrido, ele pode ter muitos formatos. Mas para quem está procurando algum tipo de definição ou está procurando entender melhor, eu costumo explicar para amigos que o ensaio, ele nada mais é do que uma insatisfação, uma obsessão por algum tema, algo que está assim nos rondando e que a gente decide entender melhor. E a gente entende melhor no texto, escrevendo. Então a gente meio que se coloca no texto, na procura por uma explicação, na procura por um aprofundamento desse tema, e a gente vai mostrando ao leitor normalmente o caminho que a gente está percorrendo de descoberta. Então, para dar um exemplo mais concreto, eu li faz uns anos, antes de eu ficar grávida, um ensaio muito bacana que chama Imunidade, que foi publicado pela Todavia. Depois eu pego o nome da autora e da tradutora, porque eu não estou lembrando de cabeça agora. Eu boto a fotinho aqui. Ele é um ensaio que parte de uma angústia dessa mulher, dessa jornalista, se eu não me engano, a respeito das perguntas que tem feito para ela sobre vacinação do futuro filho que ela terá. Então, ela está grávida e ela está começando a receber um monte de perguntas e bombardeios e cobranças a respeito da vacinação. Tem um grupo que fala que ela tem que vacinar e outro grupo que fala que ela não tem que vacinar, tá? Porque a gente está falando dos Estados Unidos, onde tem essa campanha muito forte pela não vacinação, infelizmente. E ela decide fazer uma busca pessoal a respeito desse tema, tentar entender de onde vieram esses movimentos, o que os especialistas realmente estão falando, o que as últimas pesquisas indicam. Então, assim, ela decide compartilhar com a gente, leitor, esse caminho de procura. Então, não é simplesmente uma reportagem, né? Tem uma diferença entre uma reportagem. A reportagem, a gente vê só o produto final dessa investigação. E o ensaio a gente percorre junto com o autor, normalmente. Então, várias vezes eu vou frisar esse normalmente, porque, de novo, o ensaio ele pode ter muitos formatos, não tem uma regra definida para esse tipo. Existem, por exemplo, ensaios acadêmicos, né? Existem esses ensaios mais literários, e na cultura americana, né, nos Estados Unidos, o ensaio é um formato muito forte, né? Muitos autores recorrem ao ensaio, o que para a gente aqui no Brasil poderia ser comparado ao tanto que a gente investe em crônicas, né? O quanto o nosso jornalismo investiu em crônicas por muito tempo, ainda que hoje em dia a gente não veja com tanta frequência, mas ainda existe, a crônica está viva, vive em outros lugares, já teve essa discussão recentemente por aí na internet, mas é um pouco esse formato de predileção dos jornalistas, né? Então aqui no Brasil a gente caminhou um pouco mais para a crônica, um pouco mais desse retrato diário, né? A gente extirpando cenas do nosso dia a dia e colocando isso em texto. E lá nos Estados Unidos, o formato ensaio, que é essa visão pessoal misturada com dados, com pesquisa,
né, ficou muito forte. Essa tentativa de entender melhor, mas sem o propósito de esgotar um tema, né? Que eu acho que é importante frisar isso. O ensaio, ele não está procurando ser um estudo assim longo, extenso, aprofundado, um estudo acadêmico, uma pesquisa hiperformal. Ele está pincelando alguns pontos desse assunto que interessa, mas ele deixa mais pontas soltas do que fecha, né? Isso me agrada muito. Prefiro textos que perguntam mais do que respondem. Bom, eu separei aqui uma pilha de alguns ensaios que eu gosto bastante. Eu gosto desse muito, acho que bastante gente já leu, da Natalia Ginsburg, As Pequenas Virtudes. São ensaios misturados muito com autobiografia. Ela fala bastante sobre escrita, fala bastante sobre história, sobre memória. Vale muito a pena. Essa edição linda da Kozak Naif, mas já tem uma edição nova, se eu não me engano. A gente tem esse clássico aqui do ensaio norte-americano, que é Rastejando até Belém, da Joan Didion, que eu adoro. É uma das minhas autoras preferidas. Ela não publica só ensaios, né? Ela também publicou romances, ela é roteirista e tal, mas ela é mais famosa pelos ensaios que ela publica. E muitos desses ensaios aqui em Rastejando até Belém, eles têm a ver com os anos que ela estava vivendo. Então ela vai traçando, por exemplo, como é que foi se formando a cultura hippie na Califórnia, então ela investiga isso. Ela investiga também a desilusão de uma certa parte dos Estados Unidos em relação à economia, em relação à cultura. Então é muito interessante, assim, ela está sempre se colocando nesses textos, né? Ela e muitas vezes nesses lugares que ela está visitando como jornalista mesmo. Mas aí a experiência dela como jornalista gera um texto extremamente pessoal, mas com muita pesquisa e retratando muito a vida e aquelas pessoas que ela está encontrando. Então é um registro assim riquíssimo, me agrada muito. E tem esse da Silvia Molloy, Figurações e Ensaios Críticos. Eu gostei bastante desse também. Ela tem um ensaio sobre questões de gênero, ela tem vários ensaios sobre tradução, vários ensaios sobre Borges, super pop dos últimos anos, né, que foi uma leitura que eu fiz assim rapidamente, devorei, fiquei com esse livro por muito tempo na minha mesa de cabeceira, escrevi bastante sobre ele, porque eu acho que fala muito sobre a forma como a minha geração usa a internet e circula nessa vida ultimamente. Então esse aqui é o Falso Espelho, da Gia Tolentino, que tem esse subtítulo, Reflexões sobre a Autoilusão. Então, é maravilhoso. Foi nesse livro, eu acho que eu já comentei, que eu li um ensaio sobre mulheres que escrevem, e ela começou a mencionar a Helena Ferrante de um jeito que até então eu não tinha visto, né? Eu não estava com vontade de ler Helena Ferrante até ler esse ensaio que ela publica. Deixa eu até ver o nome do ensaio aqui. É esse aqui, Heroínas Puras. Ela fala de muitas autoras que me agradam. Ela fala de Jane Austen, ela fala da autora de Mulherzinhas, que eu me esqueci o nome agora. Ela vai falar da Helena Ferrante. Aí tem também os ensaios da Susan Sontag, que eu acho que a Susan Sontag é uma das mais conhecidas também, assim como a Joan Didion. Eu, na faculdade, li este ensaio, Diante da Dor dos Outros. Eu achei importantíssimo ler na faculdade, porque ele fala muito sobre as imagens de dor e de guerra, que supostamente a gente acha que, mostrando no jornalismo, mostrando na TV, mostrando no jornalismo impresso, que a gente está alertando as pessoas para uma violência, que a gente está fazendo com que elas fiquem conscientes e estimulando que as coisas mudem, e às vezes o efeito é totalmente o oposto, né? Uma dessensibilização diante da dor e uma inércia, né? Então, em vez de ter a revolução, tem só uma resignação de, o mundo é assim mesmo, o mundo é difícil mesmo. Então, tem toda uma discussão de como a gente deve explorar, e se a gente deve explorar, e quais são os efeitos práticos dessa exploração. Não só no jornalismo, tá? Eu estou falando do jornalismo especificamente, porque afinal eu li na faculdade e é com que eu trabalho. Mas ela também tem esse ensaio que eu gosto muito, Doença como Metáfora, AIDS e as suas metáforas. São dois ensaios, né? Então tem esse Doença como Metáfora primeiro e AIDS e suas metáforas. A Susan Sontag escreve esse primeiro quando ela tem um diagnóstico de câncer. A minha parte favorita desse ensaio, desse primeiro ensaio, é como ela vai falando do léxico da doença, né? E como esse léxico da doença, essas novas palavras que surgem quando alguém querido fica doente ou quando a gente mesmo fica doente, como elas ficam contaminando toda a nossa linguagem a partir dali, né? E eu vivi, minha família vivemos muito isso quando minha mãe teve os dois cânceres dela, que a gente passou a conhecer vários termos que a gente desconhecia e como a nossa vida começou a ser pautada por esses termos por um tempo. Né? E
Esse aqui, um grande clássico da Susan Sontag, que talvez, eu acho que é o primeiro, talvez, livro de ensaios, eu não sei, posso estar falando uma bobeira, entendeu? Eu tendo a achar, é a primeira coleção de ensaios da Susan Sontag mesmo, ó, foi publicada em 66. Eu gosto especialmente do ensaio que dá título, Contra a Interpretação, que ela discute muito o papel do crítico, né? E do que está aberto à interpretação. E como às vezes a crítica fica esmiuçando detalhes de uma obra que, na opinião dela, não é tão relevante, que existiriam outros caminhos mais interessantes para se abordar as obras. Então é uma discussão muito interessante, especialmente agora que eu estou no mestrado em letras. Então eu já reli esse ensaio algumas vezes, viu? Mas tem muitos outros aqui. Ela também tem aquele sobre o camp, que é toda essa estética do camp. E aí é um ensaio muito interessante, porque em vez de ser um texto corridão, então falando de formatos, em vez de ser um texto corridão, ela tem um monte de notas, né? Esse notas sobre o camp, porque são realmente notas sobre o camp. Ela vai tentando entender que movimento é esse do camp, né? Camp, em inglês. E aí ela vai tentando botar a mão nesse movimento, que é uma coisa difícil de entender, porque ela beira o brega, o extravagante, tem muito a ver com a comunidade gay, mas de que maneira outras pessoas se apropriam, e ao se apropriar distorcem totalmente. E como é uma coisa assim muito abstrata, você vai vendo o exercício mental mesmo da autora para tentar traçar algum tipo de reflexão sobre aquilo, se é que é possível, né? E tem momentos que ela fala mesmo assim, nossa, como falar sobre isso, né? Deixa eu ver se eu consigo achar o trecho aqui. Então ela explica aqui por que ela optou por esse formato. Ela fala assim, a forma das anotações avulsas, em vez de um ensaio que tem uma pretensão de desenvolver um argumento sequencial e linear, parece mais apropriada, então, as notas para apreender algo dessa sensibilidade fugídia específica. Né? Então, essa coisa que foge da gente e a gente tenta colocar a mão, mas ela está sempre escapando. Né? Enfim, é muito interessante. Tem esse formato que depois eu faço uma imagem mais de perto. Agora, eu vou mostrar os últimos 3 ensaios que mexeram muito comigo. Né? Então, tem esse O Que É Meu, do José Henrique Bortolucci. Eu li esse livro talvez ano passado, ano retrasado, não vou me lembrar, mas eu penso nele com frequência até hoje. Eu tive a oportunidade também de ver o autor falando na Flip do ano passado. E o que ele faz aqui nesse livro é retraçar a história do pai caminhoneiro, usando a fala do pai. Então ele gravou as conversas com o pai, então ele transcreve trechos dessa conversa com o pai. Então a gente ouve a voz desse pai de certa forma, com o jeito dele falar, contando a experiência dele como caminhoneiro no Brasil e numa época, né, ainda de ditadura militar, de expansão desse país e da descoberta do norte do país, a descoberta da floresta amazônica, descoberta entre aspas, tá? A gente já sabia que tinha lá, mas a gente começa a abrir caminhos para esse lugar, começa a ocupar esse lugar, né? Então, de que maneira a gente ocupa? Destruindo a floresta, destruindo a cultura daqueles povos, e a gente vai entendendo qual era a percepção desse pai sobre isso, como isso se mistura com a história do Brasil. Então, ao mesmo tempo que ele conta a história do pai, ele conta a história dessa ocupação desse norte, dessa maneira totalmente atabalhoada e terrível, né? Não tem outra forma de dizer. Assim, a gente colhe os frutos disso até hoje. E como a história desses dois elementos, pai e Brasil, se conecta a ele, que é um cara que conseguiu estudar, que ascendeu socialmente, que ascendeu para essa classe intelectual, né? E quais são as dores de você ascender sozinho para essa classe? Porque a família fica, mas ele vai. Né? Então ele vai fazer boas faculdades, vai conseguir estudar fora do país, vai conseguir fazer pesquisas e tal. Então há um distanciamento entre a linguagem que ele adquire como adulto, como estudante, como profissional, e a linguagem que ficou da família dele e da história dele. Né? Então é interessantíssimo. Assim. Tem um trecho aqui, eu vou ler para vocês. Palavras eram um presente que meu pai trazia de caminhão em minha infância. Elas ressoavam isoladas. Boleia, Transamazônica, Carreta, Rodovia, Pororoca, Belém, Saudades. Ou então formavam narrativas sobre um mundo que parecia grande demais. Eu tinha que imaginá-las, essas palavras, com todas as cores, gravá-las na memória, me agarrar a elas, pois logo meu pai iria embora para voltar só dali a 40, 50 dias. Gente, é muito bom. E nesse livro ele menciona várias vezes a Susan Sontag, porque o pai dele tem câncer,
né? Então o pai dele está passando por um tratamento de câncer e ele vai falando, ele vai trazendo essas reflexões da Susan Sontag sobre o léxico da doença para dentro desse livro conforme a doença do pai vai avançando. Bom, os outros dois livros que muito me tocaram, Constelações, que eu acho que eu já falei aqui, já falei na newsletter, já falei no Instagram, porque esse livro é de uma autora irlandesa, então muito me interessa, que é a Sinead Gleeson. A Sinead, ela é uma jornalista, escreveu muito sobre música e quando ela lança esses ensaios do corpo, ela está falando muito sobre doença crônica, sobre a falta de poder que as mulheres têm sobre o corpo delas, né? Está falando pela luta pela liberação do aborto, ela está falando sobre maternidade, ela está falando sobre tanta coisa, ela fala sobre música também, tem um ensaio lindo aqui que foi incluído nessa edição pela tradutora, que é a Maria Rita Viana, que além de traduzir o livro, ela organizou esse livro, fez o prefácio. E esse ensaio que ela acrescentou aqui é sobre a Clarice Lispector. Então, a Sinead teve um ano que ela veio ao Brasil para conversar com pesquisadores e ela veio aqui, então tem essa experiência dela conhecendo esses estudantes brasileiros e ao mesmo tempo ela quis ler alguma coisa de algum autor, autora brasileira e ela acaba lendo Clarice Lispector, né? Então é muito interessante essa descoberta dela, o que ela pensa da autora e como às vezes alguém de fora lendo uma obra nossa nos atenta para coisas que a gente já deveria saber, né? Que não deveriam ser sinalizadas. Meu filho espirrou aqui, tá brincando aqui lá, que não deveriam ser apenas sinalizadas por estrangeiros, né? Mas que infelizmente às vezes esse é o caminho que percorre. E depois de ler aqui as impressões dela sobre Clarice, eu fiquei ainda com mais vontade de retomar a leitura da obra da Clarice, porque li pouca coisa. Talvez eu tenha lido só A Hora da Estrela e alguns contos. Eu vou ler aqui para vocês o trecho que eu li na mesa lá na Flip, só para dar um gostinho, que ela começa assim: é uma verdade universalmente reconhecida que toda mulher possuidora de um útero e de um suprimento decente de óvulos deve estar em busca de um filho. Sabemos bem disso nós mulheres. A diretriz de que cada uma de nós deve produzir ou querer bebês antecede mesmo a Virgem Maria, que milagrosamente deu à luz a Jesus Cristo sem o pré-requisito da trepada. O desejo de procriar e propagar é tão aleatório quanto qualquer outro ato de livre-arbítrio, mas foi imposto às mulheres, como tantos outros ideais de perfeição feminina. Seja magra, seja linda, fique grávida. Um conceito baseado na ideia da biologia como destino, como se o ápice de ser mulher fosse ser mãe, né? Então ela faz essa esse uso desse começo tão conhecido, que é o começo de Orgulho e Preconceito, né, uma verdade universalmente reconhecida e tá, e ela usa aqui para falar sobre essa imposição sobre nós mulheres de ter filho, de querer ter filho, de esse ser o grande desejo da vida, tá? Então ele é muito interessante, ele caminha para lugares muito bacanas. Esse ensaio chama Sobre a Natureza Atômica dos Trimestres. E por último, eu vou falar desse livro que eu li no final do ano passado, li depois de voltar da Flip, li depois de ver a mesa da autora. Eu acho que já falei dele também, porque ele realmente ficou comigo. E eu venho de vez em quando aqui na estante, abro, leio uns trechinhos, eu selecionei umas coisas, grifei muitas outras. Enfim, ele é um ensaio sobre tradução. E por mais que você aí que esteja me vendo pense, puxa, mas eu não estou tão interessado em tradução assim para ler um livro só sobre tradução. Ele não é, ele é muito mais do que isso. Ele é atraente para todo mundo que gosta de ler, porque o jeito apaixonado, delicado, entusiasmado que ela fala sobre literatura e sobre como foi esse amor à literatura que levou ela à tradução e quais são os percursos de tradução e como a tradução mexe com a cabeça dela e como a tradução está sempre na cabeça dela, né? Ela está sempre pensando sobre isso. É um amor às palavras, é um amor a encontrar soluções interessantes para que pessoas que não tenham acesso à língua original do autor consigam entender a obra dele, né? E como esse mergulho que a tradução possibilita faz com que você leia o texto de um jeito completamente diferente, né? Então ele também não é um ensaio corridão, ele tem vários trechinhos, né? São quebras de textos curtos, às vezes é uma frase, né? Então aqui, entrar ou subir no carro, a eterna pergunta. Aí depois pula para uma outra reflexão. Traduzir é aprender a esquivar. E, ao mesmo tempo, ela traz alguns trechos, né, de ensaios, trechos de ensaios, não sei se são só ensaios, mas ensaios, artigos, de pessoas, de outras pessoas, falando sobre tradução. Então, tem um trecho aqui que ela traz da Anne Carson, que ela fala assim: cada tradutor conhece o ponto em que um idioma não pode ser transvasado em outro.
né? Outro trecho aqui. Há algo insanamente atrativo em uma palavra que, no trânsito para outra língua, permanece silenciosa. Então, assim, parece que são presentes aqui, que são tesourinhos que a gente vai encontrando, que a Laura Wittner colocou aqui. Esse livro foi traduzido pela Maria Cecília Brandi e pela Paloma Vidal, e é muito legal que essas tradutoras, elas também estão fazendo parte do texto. Elas fazem parte do texto pelas notas. Então elas conversam com a Laura Wittner, né? Então foi um trabalho, eu imagino que tenha sido um trabalho muito interessante para essas tradutoras, porque elas estão traduzindo um livro sobre tradução, com uma autora que é muito aberta a esse tipo de conversa e de troca. Então, gente, é um presente esse livro. Eu acho que assim, se você estiver procurando algo para ler gostoso e inspirador, esse é o livro, tá? Enfim, acho que eu consegui aí fazer um panorama breve dos meus ensaios preferidos, para ver que aqui tem ensaios sobre literatura, mas também tem ensaios sobre questões de corpo, gênero, é, Brasil, meio ambiente, tudo pode ser tema para um ensaio. Eu acho que isso me atrai muito. Me atrai também ver as ferramentas que esses autores utilizam para, às vezes, tratar de temas difíceis, né? E como eles às vezes tratam de temas difíceis a partir de um ponto de vista muito íntimo, muito pessoal. E isso torna a leitura muito mais interessante na minha visão, né? Porque você consegue ver pingando daquele livro, pingando daquele ensaio, é, o tanto da paixão do autor pelo tema, né? E paixão é sempre uma coisa que move a gente, mesmo que seja um assunto que às vezes parece que não nos interessa, dependendo de como ele é escrito, dependendo do ensaio, de repente a gente sai apaixonada por aquele tema também, né? E sabe, eu também tenho umas revistas sobre ensaio, deixa eu pegar aqui, peraí. Que é a Serrote, né? A Serrote é uma revista de ensaios mesmo, ó, uma revista de ensaios, artes visuais, ideias e literatura. E é bem legal para a gente ver outros formatos também de autores aqui contemporâneos, não só brasileiros, mas também estrangeiros. E é uma revista muito bonita, que vem sempre acompanhada por ilustrações, por fotos muito interessantes. É, ela é publicada pelo Instituto IMS, né? Ó, aqui, por exemplo, esse aqui é um dos que eu mais gosto das últimas edições, chama O Mal que Tenho, sobre Proust, câncer e morte. Vocês verem, né, que o tema câncer, morte, doença, luto é um tema muito presente nas minhas leituras, né? E ó, ele também é um texto bem fragmentado, tá vendo? Ó, ele vai até sendo numerado em pequenos fragmentos. Porque eu acho que eu concordo assim com a Susan Sontag, que tem temas que são tão difíceis que a gente às vezes não consegue transformar eles num texto corrido, assim, com uma coesão muito clara entre as partes, entre os parágrafos. Às vezes a gente precisa interrompê-los, né? Trazer frases soltas, uns textos um pouco maiores, às vezes só uma palavra, às vezes só uma nota a pé, enfim. Bom, com isso, acho que encerro este assunto ensaio neste vídeo.